Olá, Alquimia Rubedo 6, é esse o vídeo. Vamos dar continuidade aos anteriores e já fizemos a amostragem da síntese que nós construímos do nosso próprio eu. Aqui o eu racional, que briga contra o ego e quer ser aceito pelo outro, e que dispõe de inteligência, liberdade, memória e sensibilidade, é controlado sem saber pelo superconsciente. Então, que é a nossa consciência, é controlado sem saber pelo nosso superconsciente, que se divide em subconsciente e inconsciente pessoal, e tudo isso está dentro de uma dimensão, um espaço chamado inconsciente coletivo, ou a fonte cósmica da informação, que para mim seria o pensamento pensante, o verbo, o próprio Deus. Então, inatingível por nós, mas ele nos atinge, e as correntes cósmicas e telúricas, cósmicas erroneamente classificadas porque são celestes, vêm daqui, invadem o nosso campo do inconsciente coletivo, invadem o nosso campo do inconsciente pessoal e invadem a nossa consciência. Então, esse é o processo descrito. Quer dizer, então aqui estou eu, aqui está você, mas o que é preciso dizer desde já é que o equilíbrio dessas faculdades, dessas potências aqui, é extremamente frágil. Ou seja, o esforço do eu consciente, que é racional, para ser aceito pelo outro, aqui agora falando de outro não como o universo todo, porque tudo que não sou eu é o outro. Então aqui envolve tudo que não é o meu corpo. Então o meu eu tem consciência plena do meu corpo como forma, dos conteúdos da minha memória e de tudo mais, da minha inteligência, da minha vontade, da minha sensibilidade, dos meus desejos, gostos e desafetos. Então, o eu tem consciência disto, mas quer ser aceito pelo outro, agora no sentido de outros seres iguais a mim, outras pessoas semelhantes a mim. E ele faz um esforço muito grande. E às vezes ele chega à zona de conflitos com muita facilidade, porque há digamos assim, um problema, uma impossibilidade, uma trava nesse relacionamento entre o eu e o outro. Há algo que o meu ego, que tem que ser controlado pelo eu, então o eu está de olho, por um lado, no outro, e por outro lado, no ego. O ego é uma exacerbação do eu, que o eu tem de controlar, porque ele não leva em conta o outro se o eu não fizer com que ele leve. Logo, o ego é aquele que quer tudo para mim, como uma criança numa sala da sua casa, brincando com muitos brinquedos na mão e vários brinquedos no chão. Aí chega uma visita, uma mãe com um coleguinha, e o coleguinha vai pegar um brinquedo daqueles que está no chão para brincar com ele, e é exatamente aquele que ele quer. Ele bota o que ele estava na mão no chão e vai pegar o que o coleguinha tem na mão. Quer dizer, tudo é para mim, não é para você. Depois isso vai sendo educado pelo eu, vai sendo controlado pelo eu, e o ego começa a sofrer a ação do superego, que é justamente como eu devo ser, aquilo que faz com que eu controle o ego e consiga viver em sociedade e, portanto, seja aceito pelo outro. A criança vai chegar a um momento em que ela vai pensar: ou eu abro mão do brinquedo que o meu coleguinha quer brincar comigo, ou o meu coleguinha chora e vai embora, a mãe dele leva ele embora e eu quero o meu coleguinha, porque aí ela já começa, a noção de outro já começa a ter muita importância, desculpem. E ela, então, veja,
o equilíbrio que o eu tem que fazer para controlar o ego, principalmente quando o ego chega a regiões muito escuras do alter ego, que é o, vamos dizer, a doença. Nós vamos hoje detalhar um pouquinho, né? Quando o alter ego ou a sombra ele toma conta, ele vem com toda a força do sistema límbico, porque aqui tudo é emoção. Isso aqui é uma irrupção do sistema límbico na consciência, no córtex cerebral. Isso aqui é uma irrupção do tronco encefálico, o complexo R, no córtex cerebral. Então, nós temos a manifestação do tronco encefálico, o complexo R, quando o superego se manifesta, e nós temos, mas também ele pode ser, a irrupção dele pode ser uma contrariedade do ego, de tal maneira que o ego cai para o superego e ele é tomado de uma crise de fúria. Nós tivemos um filme, Um Dia de Fúria, onde o cara perde o emprego e sai matando tudo. Temos os exemplos verdadeiros nos arquivos policiais dos serial killers. Então, ver o esforço que o eu tem para controlar isso aqui, que são forças extremamente maiores do que ele. Ele tem que racionalizar, ele tem que ser um diplomata para poder convencer o ego a não se sobrepor a ele. Não raras vezes ele entra na zona de conflito, porque o que o ego pede é muito exigente e vem com a força de 15% de poder mental do sistema límbico e vem com a força de 80% de poder mental do tronco encefálico, né? Então ele tem que controlar, e aqui não dá para controlar enfrentando a onda de peito, porque o sistema límbico só tem 3 vezes mais poder, só é 3 vezes mais forte do que o eu, mas o tronco encefálico tem 80%, então 10 vezes mais do que o eu seria 50%. Então é mais de 10 vezes mais do que a força mental que o eu possui, mas o eu tem as artimanhas dele para poder controlar essa zona que nós chamamos de emocional, que tudo isso age de uma forma inconsciente. Eu só percebo quando chega aqui na minha consciência, e às vezes eu percebo muito tarde, aí já xinguei a mãe do outro, já dei um soco no outro, ou coisa dessa natureza, mas o que eu quero é controlar isto e racionalmente, usando a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade, manter-me em equilíbrio para ser aceito pelo outro, né? Neste caso, uma outra pessoa, pelo grupo social ao qual eu pertenço, e às vezes esse esforço do eu falha, eu entro na zona de conflitos e não consigo a força necessária para o equilíbrio de ultrapassar a zona de conflitos e convencer o sistema límbico de que ele não pode fazer o que quer o ego, não, ele não pode fazer, que aí eu seria considerado um maluco se eu chego no meio da rua ali e tiro o piu-piu e faço xixi no meio da rua, será uma coisa absurda, isso levando a extremos. Então, de modo geral, o eu consciente e racional, com essas faculdades superiores, controla o ego e o alter ego, que, graças a Deus, poucas vezes vem à tona na maioria das pessoas, pouquíssimas vezes ele vem à tona. Jekyll and Hyde, o poderoso Hulk, quer dizer, quando ele vem com tudo, porque ele vem do sistema límbico e às vezes vem reforçado pelo tronco encefálico, né? Que o tronco encefálico tanto pode mandar impulsos para o superego, em que eu serei o bonzinho, né? Eu serei altruísta, eu farei aquilo que todo mundo bate palma e diz: ah, fulano é bonzinho, Marlanf é bom, professor Marlanf é muito bonzinho. Mas às vezes da mesma fonte do tronco encefálico vem uma força enorme
para reforçar o ego. E aí o sistema límbico já me levou para o alter ego, que é a minha sombra, aquilo que eu não quero ser. E aí, se o tronco encefálico mandar os seus 80% de força para o alter ego, eu farei certamente uma besteira, como o meu amigo que esfaqueou a esposa, porque ela chamou ele de corno, e disse que a filha que ele vinha visitar, que achava que era dele, não era ele. Ele deu 26 facadas nela. Então você vê como isto aqui é instável. Tá? Então manter o equilíbrio mental é, na verdade, uma operação de extrema dificuldade e esforço. Essa é a primeira mensagem que nós queremos hoje. Mas nós queremos fazer isso. Nós queremos porque há uma informação em nós. No universo tudo é informação. E há uma informação em nós, né? E essa informação é para que nós sejamos como os gregos, né? Caminhemos rumo à perfeição da forma. Aqui tanto faz forma física quanto forma psicológica. Então aqui nós temos, como eu mostrei para vocês, né, a obsessão grega pela perfeição da forma, mas não somente da forma, né? Aqui nós temos também outra figura. Então, os gregos tanto queriam a perfeição da forma física, quanto queriam a perfeição da forma psicológica. Então, Aristóteles escreveu a estética, a ética, né? Então, não era somente a perfeição da forma física, né? Aqui, ó, a arquitetura deles, que ainda resta hoje em ruínas. Imagina isso novinho, funcionando, com as estátuas dos deuses lá dentro, o que é que era? Então, a arte dava a eles uma obsessão pela harmonia, ordem, perfeição e equilíbrio, tanto na escultura quanto na arquitetura. E a filosofia trazia as noções éticas que faria um homem ser como Péricles, que foi considerado um exemplo de governo na democracia grega por volta de 500 anos antes de Cristo, né? Ficou famoso, né, por causa da sabedoria com que ele exerceu o seu governo, né? No tempo dele a democracia foi de fato uma democracia, né? Então eles primavam pela forma. Por quê? Porque nós temos uma informação. E essa informação, que segundo a corrente de que estuda o DNA, né, age na célula através da cadeia do DNA. Então, cada célula minha recebe uma informação e essa informação provoca uma informação. Olhem o detalhe da diferença da palavra. Suave, mas diferente. Informação, in, está dentro. Informação, está fora. Então, é a coisa chamada fenômeno, e o nômeno, o centro da coisa, que eu disse aqui. Os cientistas jamais vão descobrir o átomo, a menor parte da matéria, porque ela é pura informação. E isto não é somente nos homens, né? Isto também é nos animais. Então, como quer seja através da cadeia do DNA, nos monocelulares, no paramécio, ou quer seja no universo, essa tempestade aí está obedecendo a uma informação. As águas dos oceanos e rios foram evaporadas. É o ciclo da chuva, né? Depois dessa evaporação provocou nuvens. Essas nuvens subiram até zonas muito frias e se condensaram.
quando elas batem uma contra outras, formam os relâmpagos, né? Então, e finalmente elas caem em grandes gotas, que são a chuva. Isso é uma informação. A natureza segue essa informação. Que coisa maravilhosa. E não somente a natureza. Já dissemos, essa galinha não seguiu a informação da cadeia do DNA dentro do ovo, ficou essa coisa horrível, ridícula, porque a cadeia do DNA, então, duas, esta forma esta, que é exatamente igual, uma réplica. Já está tudo conhecido, tudo foi desmontado, tudo foi peça por peça. Então, essa informação está na célula. Seja de um paramécio, seja de uma euglena, seja de uma ameba, que são monocelulares, aqui é um paramécio. A ameba continua sendo a figura mais bela do livro, mas essa informação, como nós mostramos aqui, ela também está no universo inteiro, segundo aquela leitura que eu fiz para vocês, né, que desde 1933 uma equipe de cientistas estava fazendo uma observação do universo e a americana, que eu não lembro agora o nome, percebeu que as estrelas das bordas da galáxia Andrômeda se moviam na mesma velocidade das estrelas, desculpa, as estrelas não, as estrelas mesmo, os sistemas, né? Das bordas da periferia se moviam na mesma velocidade do centro, o que contraria as leis do movimento de Newton, e aí ela disse que tinha alguma coisa que estava interferindo nesse movimento, porque não pode ser assim, né? O movimento das centrais deve ser um e o movimento das periféricas deve ser outro. Então, com essa descoberta, ela chegou à conclusão de que havia mais alguma coisa dentro da galáxia Andrômeda e as pesquisas levaram à conclusão que era mais massa. E essa massa era uma informação. Nosso sistema solar, ou o Big Bang como um todo, os cientistas chegaram à conclusão que depois do Big Bang, o natural seria o Big Crunch, que seria o retorno. Tornou mais rápida. Ou seja, o que os cientistas tinham calculado por suas equações matemáticas era que a expansão do Big Bang iria parar, porque a força de centrífuga tinha chegado ao ponto máximo, agora entraria em ação a centrípeta, que tornaria todo o universo, voltaria a ser um único ponto. Ao contrário, ele continuou se expandindo e cada vez mais veloz. Erraram cientistas, e por quê? Porque eles descobriram que havia uma coisa, que naquela leitura também eu disse, que é matéria escura e energia escura, que age, que interfere na nossa galáxia. Então, 4% ou 5% de matéria conhecida, detectável pelos aparelhos e instrumentos científicos, 30 e tantos por cento energia escura e outros não sei quantos por cento de matéria escura, e essa energia escura e essa matéria escura que não é escura. Chama-se escura porque, como já dissemos aqui, não é detectável pelas máquinas, por aquilo que os cientistas possuem, pelo aparato que os cientistas possuem. E essa matéria escura e essa energia escura faz com que os 4 ou 5% da matéria comum conhecida haja como ela quer. Portanto, contrariando todas as equações dos cientistas, em 1972, ao invés do Big Crunch, a expansão
continuou em velocidade maior. Ou seja, a energia escura e a matéria escura têm surpresinhas que os nossos cientistas não conseguem identificar. E o processo de formação das galáxias continua. Aqui nós temos nebulosas e aglomerados que ainda existem e estão se formando, né? Então, como na figura onde eu mostrei ali, de uma grande nebulosa que seria a origem do mundo, no princípio era o caos, e a partir do caos veio tudo, então nem caos nem nada. O que acontece é que todo o sistema solar, com os planetas que estão aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno e Plutão. Acho que Plutão deixou de ser um planeta por causa do tamanho, mas o processo de produção, de formação das galáxias e das estrelas ainda continua, né? Então, nós aqui temos a nossa galáxia, queria encontrá-la porque é bonita, está aqui, a Via Láctea, em uma visão de cima, espiralada, em uma visão de lado, parecendo um disco voador, e o movimento desses corpos celestes e a formação dos novos corpos celestes, a destruição, a explosão de uma estrela, o curso dos rios, a formação das montanhas, indo muito além do que o Dr. Jacques Monod imaginava. Ele disse: os seres vivos seguem um projeto. Então, indo muito além do que ele disse, não são só os seres vivos, todos os seres seguem um projeto. Não somente esse coelhinho se desenvolveu segundo uma informação que segue o projeto, como o canguru, o pássaro, o bem-te-vi aqui, ou seja lá o que for, e nós. Então, o axioma fundamental é: tudo segue um projeto, o universo é projetado. O Dr. Monod chamou a isso de teleonomia, que quer dizer tele, direção, e nomos, lei. Uma lei que dá a direção a todas as coisas e que deu a direção a determinados espermatozoides até eles se transformarem nessa maravilha aqui, com o sistema nervoso, com o sistema sanguíneo, e aqui em algum lugar tem o sistema nervoso, e assim tudo no universo é informação. E aí, chegamos agora à parte que nos interessa. Por que tudo no universo é informação? É que nós podemos fazer o nosso trabalho de alquimia. Exatamente por quê? Porque tudo é informação, e então você pode escolher qual é a informação que você vai seguir. Você quer comer o que quiser e ser um gordinho assim? Ou você quer fechar a boca e controlar a sua dieta e ser um cara sarado como esse que está aqui fazendo exercício de bicicleta? Olha que corpo bonito. Você é quem decide. A informação está dentro da sua cabeça. Se você danar a comer tudo que quer, você vai ser aquele gordinho. Quer ver ele de novo? Vai ser o Faustão aqui, ó. Se você comer tudo que quiser, viver para comer, você vai ser isso aqui, gordinho. A informação. Se você quiser ter um corpo bonito, sarado e fechar a boca, então você vai ser esse atleta que está aqui fazendo bicicleta. Informação. Você decide. Para isto, nós estamos fazendo esse curso de alquimia. Para isso, nós estamos dizendo a vocês que a informação é tudo.
E quando a informação entra em colapso, então é muito triste. Vou mostrar para vocês aqui casos onde a informação colapsou. Ou seja, o sistema que está aqui, que é da minha autoria, eu fiz esse sistema depois de 40 anos de estudar a mente, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, doutora Karen Horney, Dr. Eric Fromm, Foucault e outros. Então eu fiz esse mapa do ser, onde nossa consciência é essa roda central, nosso inconsciente é essa roda seguinte e o pensamento divino, Deus, a fonte cósmica da informação, é o que está aí no restante. Então, se eu não conseguir, se o meu eu consciente não conseguir fazer o equilíbrio das partes, o sistema entra em colapso. Aqui nós temos uma senhora deprimida, então enrolada num roupão, numa cama de um hospital, foi para lá porque a depressão fazia ela tentar o suicídio. Então ela foi internada, aqui o médico está fazendo o tratamento, aqui ela está chorando, tá? Não sei se dá para vocês verem, mas ela está vergada, a coluna vergada e chorando, e aqui ela está curada e restabelecida, saindo do hospital, alegre, feliz e sorridente. Quer dizer, a ciência recolocou a informação no seu devido lugar. Para isto, há uns cientistas que estudam como funciona, isso aqui é um eletroencefalograma meu antiquíssimo, através dessas ondas cerebrais que são estudadas. Nossa Senhora, tem que ter muito sangue frio. Olha só, retiraram a calota craniana dos macacos e botaram um vidro inquebrável para poder ver qual a reação dos neurônios do parietal, que é quem nos dá a imagem do mundo, é a parte do cérebro que faz o holograma do que nós vemos, e eles estão aqui vendo, através desse vidro, na calota craniana dos macacos, quais alterações do tecido nervoso, né, das células neuronais aqui neles, e não fica só aí. Aqui nós temos uma imagem bem pior, que é a observação em um ser humano. Esse aparato todo é para poder ver como é que está funcionando. Se eu toco num lugar, ele move a mão, se eu toco no outro lugar, ele bate o olho. Então, onde fica o que, né, no cérebro humano, onde é que controla a língua, onde é que controla a fala, onde é que controla... Olha que coisa fantástica, é enfiar essa máquina toda aqui dentro de um cérebro humano para poder mapear o cérebro. Isso só pode ser feito num ser vivo, porque se fizer isso num ser morto, eu toco a zona da fala, ele não fala, então não adianta nada, tem que ser num ser vivo, e o candidato está aqui, então, sendo submetido a essa experiência fantástica. Aqui nós temos um pintor famoso que ficou louco, Van Gogh, conhecidíssimo, as obras dele valem uma fortuna, mas ele nunca vendeu uma obra sequer enquanto ele estava vivo. Brigou com um amigo, era o amigo que ele mais gostava, e aí quando ele foi fazer a barba no dia seguinte, ele cortou a orelha, que ele está com um pano na orelha, porque ele cortou a orelha para se punir, porque brigou com o amigo. Então, como autopunição, loucura, né? Ele era louco, completamente maluco, mas é um gênio. Van Gogh, a fúria do trabalho, nunca vendeu um quadro enquanto ele era vivo. A casa de tintas e de telas que vendia ele, na verdade estava dando, porque ele tinha uma fúria para trabalhar enorme, mas não vendia nada. Entretanto, quando ele morreu,
o proprietário da casa, essa informação que eu tenho, porque sou professor de História da Arte, foi lá na casa dele, pegou todos os quadros que ele tinha pegado, vendeu por uma fortuna, ficou riquíssimo. Hoje, um Van Gogh vale 80 mil ou 100 mil dólares, se for pequeno. Mas era louco, varrido. Um homem que se aventurou a descobrir por que os distúrbios mentais acontecem, ou seja, por que é que o desequilíbrio acontece naquele pequeno círculo que nós chamamos de consciência, e já relacionamos com isso aqui. Córtex cerebral, sistema límbico e o tronco encefálico. Eles se refletem ali, vou deixar até aqui fora, e é esses componentes que a mente vai ter de equilibrar. São 3 cérebros controlados por um eu que tem consciência de si e que obedece a um sistema que vem do cérebro, sistema nervoso, e de 3 cérebros, que o sistema límbico, o tronco encefálico, que não são controlados pelo eu, e apenas 5% do meu poder mental é controlado pelo eu. Aqui está um homem famoso, Philippe Pinel, que decidiu tratar os loucos de outra maneira. Eles eram assim, olha, acorrentados, agrilhoados. É o nosso hospital que fechou, o Temer fechou, chamava-se Pinel, em homenagem a ele. E ele, quando viu a maneira como eles eram tratados, disse: libertem essas feras. E aí a maneira dele tratar o ser humano passou a ser diferente, o louco. Aqui nós temos o senhor cérebro, todo irrigado, é o que recebe mais sangue, é o órgão que recebe mais sangue do corpo humano, o cerebelo e o tronco encefálico. Tudo isso aqui está fechado, como numa caixa preta. E aqui está aberto. E é aqui que mora o perigo. Quer dizer, o tronco encefálico, o córtex cerebral, que é essa massa toda que foi cortada aqui ao meio, na verdade tem apenas 5% de poder sobre o meu raciocínio, a minha vontade, a minha memória e a minha sensibilidade. O sistema límbico, constituído por essa coisa aqui meio roxa, não sei se botaram a cor dessa cor porque quiseram, e aqui os cornos de Moisés, que é esse o nome, aqui o cerebelo, e aqui um pedacinho do tronco encefálico que vai aparecer bem maior naquele cérebro que eu mostrei a vocês inteiro, que na verdade é o super-homem. É ele quem manda. 80% de poder mental. Quando a ordem parte dele, coitado do meu córtex cerebral. Ele não tem o que fazer, porque é uma energia fantasticamente grande, 80% de força mental contra 5%, que é a minha pobre consciência racional, que vai tentar controlar, como eu disse, numa crise de fúria, se o meu eu cometer alguma ação que contrarie frontalmente o ego, que é o impulso do sistema límbico, né? Isso aqui, que é apenas 3 vezes mais do que ele. Eu ainda posso negociar com o sistema límbico, que no sonho manda para mim as informações. Eu ontem me lembro do sonho, toda manhã, como eu já disse para vocês, a primeira coisa que eu faço é: sonhei? Sim. Se sim, então vou procurar decifrar, decodificar o sonho. Ontem eu sonhei que eu estava saltando num rio, aparentemente que era um córrego que vinha de uma cachoeira e tinha pedras, e eu saltava por essas pedras com muita perícia por cima dessas pedras do rio. Não é difícil de decodificar, né? Então vocês também terão de fazer isso, porque é assim
que o subconsciente estabelece informação com a consciência. O eu recebeu a mensagem. Então eu estou saltando de pedra em pedra. E assim eu não estou afundando na água. Quer dizer, a água tem pedras, ou seja, as emoções representada pela água, tem pedras, que são os pontos fixos, sólidos, né, seguros, que eu posso pisar, e eu então, com muita facilidade, vou então evitando cair na emoção, seria levado por ela, e vou pisando nessas pedras que simbolizam os meus raciocínios, os meus conteúdos racionais, e eu fazia isso facilmente, quase como um equilibrista de circo. Essa foi a mensagem de ontem de noite, do meu subconsciente, portanto, do meu ego, para a minha pobre consciência. Acordei, lembrei do sonho, ele mandou o recado para cá e disse, então, cuidado, você está passando por um momento em que você pode ser levado pelas suas emoções, então, pelo ego, pelas emoções, pela depressão, pela ansiedade, então procure o caminho das pedrinhas. A mensagem dele foi compreendida, uma vez que eu compreendo, ele sabe que eu compreendi, decodifiquei, pronto, mensagem transmitida, mensagem decodificada. Vocês teriam que fazer isso todo dia, para poder conversar com o seu subconsciente, porque nada sai do tronco encefálico, ou seja, do inconsciente, para o córtex cerebral, sem passar primeiro pelo subconsciente. A linguagem do tronco encefálico é desconhecida, não sabemos qual é, mas o subconsciente decodifica. E aí, como ele é nosso amigo, ego, ele quer que eu seja o melhor, o mais beneficiado, e ele age como um bom advogado ou como um diplomata, tentando minimizar os impulsos derrotistas, destrutivos do tronco encefálico e decodificando, desculpem, a fúria do tronco cerebral, ou não, porque ele também manda mensagens altruístas. Então ele é excessos, ou fúria ou altruísmo, ou uma coisa tremendamente destrutiva ou alguma coisa tremendamente construtiva. Ele tem dois polos, e eu não controlo essa polaridade dele. Aí a informação dele chega em uma linguagem cifrada, né, codificada para o subconsciente decodifica, faz um novo código que é compreensível pelo córtex cerebral, as imagens. Nossos sonhos são filmes, histórias, né? Tudo na base da imagem. Poucas vezes você vai se ver falando ou alguém falando com você, são imagens. E esse filme, o subconsciente faz o filme, monta o filme e manda para a consciência enquanto você está dormindo, e o eu consciente pega o filme, no meu caso de ontem de noite, eu pulando por sobre as pedrinhas de um rio. Se eu caio no rio, seria arrastado pela corrente das minhas emoções. Era essa a mensagem do subconsciente. Mas como tem pontos de apoio, que são determinadas experiências e conclusões racionais, já bem estabelecidas em forma de pedras firmes, então eu pulava de pedra em pedra e assim ia de uma margem do rio a outra, sem cair na corrente das emoções. Essa é a linguagem esquecida, segundo Erich Fromm, mas que todo psicanalista sabe, e eu, como psicanalista, embora não exerça como profissão, mas adoro fazer esse exercício, né? Então, já recebi a mensagem, já decodifiquei, ele já está satisfeito que a mensagem foi recebida. Se eu não tivesse entendido, ele hoje de noite mandaria de outra forma até que eu entendesse. Quando eu digo não lembro do sonho, é porque ele apagou, porque eu não entendi. Então, a maneira como ele fez, codificou o filme, eu não entendi. Então, não adianta nada chegar à minha inteligência, ele apaga. Na noite seguinte, ele manda de outra maneira. Tudo isso para eu me harmonizar com o outro. O eu, portanto, é o pico da pirâmide. O ego é
o ângulo lateral direito, o outro é o ângulo lateral esquerdo. A base são as faculdades superiores de inteligência, vontade e memória. Então, tenho que manter isto aqui em equilíbrio. Se isto não for equilibrado, porque essas coisas que vêm daqui, elas na verdade estão aqui, como eu mostrei a vocês, elas não pertencem ao córtex cerebral. Elas não fazem parte do meu eu consciente. Elas vêm do meu eu subconsciente ou do meu eu inconsciente. E eu não tenho controle sobre elas. Então, como é que nós vamos fazer para adquirir controle sobre esses impulsos que vêm de uma fonte que eu não posso impedir de entrar e que às vezes, quando entra na minha consciência, eu não aceito e cria-se uma zona de conflito que eu tenho que resolver? É quando a gente está numa bananosa, descascando um abacaxi que não sabe o que fazer para ser aceito pelo outro, sem contrariar frontalmente o ego, porque se eu contrariar muito, aí eu posso receber, além da irrupção de energia do alter ego, que já é muito grande para mim, uma irrupção de energia do tronco encefálico, aí eu não terei chance. Aí eu vou fazer o que ele mandar, seja matar, seja morrer, seja me suicidar, seja o que for. Então, o sistema é extremamente instável. É como eu tinha mostrado a vocês no início. Um homem em cima de um touro, segurando um leão, que não é leve. Então é um homem em cima de um touro, olha o equilíbrio que ele vai ter para estar equilibrado em cima do touro, segurando um leão e uma águia em cima da cabeça dele. Isto, os egípcios diziam, os hindus diziam, que o universo, na verdade, está sobre um elefante que está em pé sobre uma gigantesca tartaruga que anda pelo espaço. Bom, não é nada disso, mas na verdade é um equilíbrio difícil. Aqui está a alegoria daquilo que eu mostrei a vocês, o mapa da mente, né, que pode ser mostrada também assim. Como é que o homem, o rosto humano aqui, pode domar a fúria do leão, ficando apenas com a bravura, a brutalidade do touro, ficando apenas com a sua força, e quando ele vai conseguir ganhar asas para compreender todo esse processo e se elevar e chegar ao que nós chamamos ideal, ou pelo menos se aproximar. É frágil, né? Um homem em cima disso, em cima daquilo outro, quer dizer, tudo isso é muito frágil e, simplificando, fica aquela figurinha que eu disse para vocês. Então, isto aqui é, que eu prometi a vocês no início, isto aqui. No início eu mostrei e disse, ó, é isto aqui. Razão, em cima, metade do círculo. Emoção, embaixo do círculo. Masculino e feminino. 4 temperamentos, que é o que nós vamos discutir agora no próximo vídeo, que é o que vão fazer a minha felicidade ou a minha infelicidade, minha alegria ou meu desespero. Quais são os temperamentos que estão atuando no meu eu? O gordo, guloso, o ativo sanguíneo, que é o vaidoso e que quer mentir e exagerar suas qualidades, escondendo os seus defeitos. É o nervoso ou bilioso, que busca conhecimento a qualquer custo, mesmo que esse conhecimento não leve a nada. Então, é uma pessoa fora da realidade. Ou o brutal e quase animalesco voluntário, que é aquele tipo cruel que manda e quer ser obedecido. Como estão esses temperamentos? Eu sou eles. Aqui, nessa rosácea, eles estão aqui e eu estou agora me utilizando das virtudes que eles têm e me
libertando dos vícios que eles têm. Ou seja, não utilizando a parte ruim e utilizando a parte boa. Essa será a matéria do próximo vídeo, para que o equilíbrio seja mais fácil, para que eu possa realmente... Isso são noções de psicanálise, com noções de ocultismo, com noções de psicologia e tudo mais. Então, é a mesma coisa que a figura que nós mostramos para vocês, também no início, né? Que aqui estaria integrada, mas é a mesma coisa dali, né? É esta figura aqui, né? O feminino representa a emoção, o masculino a razão e o ser todo é cortado em 4 partes, que são os 4 temperamentos. Aqui está o ser humano. É a mesma coisa daquela figura que eu acabei de mostrar. Eu tenho que manter isto em harmonia, ordem e equilíbrio para chegar à perfeição. Isso é alquimia. Essa é a nossa lição de hoje. Então agora vamos ver o que é que a gente vai poder fazer para manter esse círculo central em equilíbrio e não cometer nenhuma impropriedade, nem pirar, nem ficar maluco, lidando com forças extremamente poderosas e maiores do que eu e do que vocês. Bem, acho que basta, embora tenha mais alguma coisa, mas já estamos a 46 minutos, acho que o que já dei é suficiente. Então, na próxima, como fazer para não haver o desequilíbrio do eu, pressionado pelo ego, que são as emoções por um lado, afetos, sentimentos, né? Eu sou o primeiro, a parte do leão é minha, e pelo alter ego, que é se você não me der eu tomo a força e te mato, e pelo tronco encefálico, que aí é capaz de levantar um ser humano e jogar ele numa parede. Então, pressionado por forças poderosas, ele, o eu, racionalmente, usando a inteligência, a vontade e a memória e todos os conhecimentos que eu adquiri, vai então manter-se em equilíbrio. E assim, mantendo-se em equilíbrio, nós seremos homens e teremos uma forma física e teremos uma forma psicológica. Os dois mundos têm que estar equilibrados. Então, informação é a palavra, percepção, quer o estômago doa, eu percebo, quer chova, eu percebo. Então eu percebo a informação através dos meus sentidos, sentimentos, afetos. Se a coisa é interna, então eu percebo pelo sentimento. Se o que acontece, o fenômeno é externo, eu percebo pela sensação. Então, eu sei que eu bati na minha mão, a sensação acusa. Lá fora está ventando um pouquinho, né? Então, isso também o visual acusa. E dentro de mim, graças a Deus, os órgãos estão todos funcionando perfeitamente, apesar de todos os estragos que eu fiz no meu corpo, que a medicina corrigiu. Tem 3 pontos apenas de uma mamária, né? E uma hérnia de hiato. Então, tudo isto, então, percepção e informação. A informação pré-existe, e eu tenho que percebê-la, decodificá-la. E através da informação que tudo vai acontecer e eu posso me tornar melhor, colocando tudo em mim e em torno de mim em ordem, harmonia, equilíbrio, terei assim a perfeição, ou pelo menos me aproximarei dela. Muito obrigado por verem este vídeo, deem o seu like, façam seu comentário se assim quiserem, inscrevam-se no canal. Já temos poucos inscritos, acho que na verdade são apenas amigos. E na próxima iremos agora dizer esse jogo de força dos temperamentos
como é que o eu vai ter que lidar com isso, vícios e virtudes. Seria a essência do próximo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.